Olá, confreiras e confrades eno-apaixonados, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Gregório e está começando mais um episódio do podcast Eno Experiências, uma jornada de conhecimento, cultura e emoção. E hoje, meus amigos, é dia de cruzarmos a Cordilheira dos Andes e aterrissarmos direto no coração do Chile, mais precisamente no Vale del Maipo, berço de grandes vinhos e de uma vinícola que vem conquistando o mundo com a sua elegância e autenticidade, a Vinha Pérez Cruz. Com muito orgulho, recebemos dois convidados muito especiais. Primeiro, direto do Chile, ele que é enólogo-chefe e diretor técnico da vinícola desde os primeiros passos do projeto, um nome que está por trás de cada rótulo, cada safra e cada evolução da marca. Seja muito bem-vindo, Germán León. Oi, Fábio. Obrigado pelo convite. Muito obrigado de ter a oportunidade de compartilhar minha experiência com vocês e compartilhar meus vinhos com vocês. Incrível, Germán. Eu que agradeço mais uma vez sua participação, amigo. E obrigado por ter nos recebido em 2018 na Vinha Pérez Cruz também. E conosco Me lembro como também se fora um agora. grande parceiro da nossa jornada enogastronômica. Ele é o responsável por conectar a Pérez Cruz ao Brasil e à Ásia, espalhando esses vinhos incríveis pelos 4 cantos do mundo. Seja muito bem-vindo, Pablo Aguilera. Obrigado, Fabio, a apresentação, por el convite. Uma honra estar aqui com você. Depois de mais de 10 anos de amizade, e você foi parte dessa história que começou a se espalhar em Brasil, quando você estava na Vinho Sul. Uma honra também estar aqui com Germán, colega e gran líder do projeto Pérez Cruz, em lo técnico. Incrível, Pablo. E para mim também ter amizade com você, nós que juntos podemos desbravar um pouquinho do Brasil com os vinhos da Pérez Cruz e hoje aqui celebrando toda essa história e compartilhando com os amigos também. É uma honra ter vocês conosco e sejam muito bem-vindos ao podcast Eno Experiências. Germán, você está na Pérez Cruz praticamente desde o início do projeto. Como foi essa trajetória desde a primeira safra até os dias de hoje? Boa pergunta. São mais de 20 anos de trayectoria. Estoy finalizando ahora mi colecta número 24 aquí en la Pérez Cruz. Y cuando me lembro como si fuera ontem, cuando llegué aquí un joven, Germán León, que venía da França. Eu fiz na formação e trabalhei lá no sul da França. E voltei aqui para o Chile para me ocupar da Pérez Cruz. Nesse tempo ainda não se produzia nenhuma garrafa, ainda não se fazia nenhuma colheita. Tive a oportunidade de começar de zero, de fazer tudo, fazer a criação dos vinhos, fazer a seleção dos vinhedos, reconhecer os melhores terroirs da propriedade. Depois, junto com a equipe comercial, começar a definir o perfil comercial dos vinhos da Pérez Cruz. En un comienzo, en aquella época, primera zafra fue año 2000, donde la moda era tener vinos bien concentrados, de una alta maturidad, de un alto conteúdo de álcool y también un uso intensivo de carvalho. Esse era o conceito, o Parker se falava naquela época, de vinhos bem concentrados, vinhos bem encorpados. Nós fizemos esse trabalho no começo, que depois foi mudando, tentando de expressar nossa própria característica, tentar de expressar o Vale do Maipo, todo o carácter que tem os Cabernet Sauvignon daqui do barrio. Estou falando já que depois do ano 2006 na frente, já começamos a ter bem definido, depois
primeiras 5 colheitas, começamos a ter bem definido o perfil da Pérez Cruz. Hoje, já com mais de 20 anos, podemos dizer que o perfil da Pérez Cruz, ou que Pérez Cruz, os vinhos da Pérez Cruz, é um sinônimo de qualidade. Sempre vamos a encontrar mesmo perfil. Só trabalhamos com uvas próprias aqui do Vale do Maipo, mesmo conceito desde o começo. Uvas de nossa propriedade, não compramos vinhos. Então, esse perfil sempre está aí, o perfil da Pérez Cruz está sempre na taça. Se eu tivesse que definir Pérez Cruz em uma sola palavra, eu diria consistência. 20 anos trabalhando com uvas do mesmo terroir, 20 anos de trabalho do mesmo cara, do mesmo time, das mesmas pessoas. Isso finalmente transforma um produto em um clássico. Incrível isso, e é uma verdade plena, porque estamos em 2025 atualmente, e há 7 anos atrás eu estive com você aí na vinícola e pude evidenciar isso. Então se percebe, estou com alguns exemplares dos vinhos Pérez Cruz aqui na mesa, que a qualidade a cada ano melhora e esse cuidado garante essa longevidade da história da Pérez Cruz. E Pablo, fala um pouco de você, meu amigo. Eu acessei também o seu LinkedIn, vi também que você tem uma história longa com a Pérez Cruz, mas antes também teve uma passagem com o ProChile. Conte um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu cheguei ao Brasil por ProChile. Estou morando há 15 anos aqui em Brasil. Cheguei em São Paulo para o escritório da ProChile, que ProChile es escritorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene el objetivo de promover productos chilenos en el mundo entero. Es más de 50 escritorios en diferentes ciudades del mundo, estratégicamente escolhidas, y tengo oficinas regionales. Yo hice un trabajo en la ProChile en Chile, en el Valle de Colchagua, Cachapoal, en esa época, y vine aquí como asistente comercial. Eu sou de formação agrônomo, sou colega de Yerma, como falei antes. Estudiamos inclusive na mesma geração de agronomia em Chile. Bom, mas eu tive um início com a parte del vinho, mas depois fui derivando a projetos associados ao desenvolvimento del vinho e na coisa um pouco mais comercial. Foi isso que me trouxe para o Brasil. E, coincidentemente, eu tinha feito um projeto para ir na China, onde fue el gerente de Pérez Cruz, y nos conocimos lá. Ese mismo proyecto derivó un poco que trabajara finalmente en la ProChile, y me encontré con él aquí en San Pablo en 2010, cuando poco tiempo de ter llego aquí, y él me convidó para ser embajador de la marca Pérez Cruz. Así que fue una honra, ya conocía la vinícola, y fue una oportunidad para me especializar un poco en el mercado del vino brasileño, que estaba creciendo con fuerza. Y bueno, a los 2 años de ese momento tuve la oportunidad de conocer ahí. Você llegó ahí como gerente en Viño Sul, que era la segunda importadora con la cual me tocó trabajar desde un inicio. Sí. Y era una importadora que tenía una presencia regional muy fuerte. Eso me permitió conocer Brasil a nivel regional. Y al poco tiempo, con la autorización del gerente general, iniciamos un proceso de regionalización comercial. E isso deu muito certo, finalmente. Que você está à frente de todo esse trabalho, né? Afortunadamente, sim. Faz um trabalho belíssimo. Você tem amigos espalhados por todo o Brasil, Pablo. É incrível a qualidade desse seu trabalho que você apresenta, não apenas para a vinha Pérez Cruz, mas também para as importadoras e a equipe, para os restaurantes, os empórios, os supermercados que trabalham com os produtos, e ter a sua presença lá no dia a dia faz toda a diferença. Herman, o terroir do Maipo Andes é considerado um dos melhores do mundo para Cabernet Sauvignon.
O que faz essa região ser tão especial? Fábio, eu diria que hoje no mundo temos três regiões bem reconhecidas eh, para a produção de vinhos Cabernet Sauvignon. La más tradicional de todas es Bordeaux, Francia, ¿ah? Que tiene una influencia del clima marítimo, tiene solos de pedra. Cruzando Océano Atlántico vamos a encontrar excelentes Cabernet Sauvignon da California, Napa Valley, un clima más quente, con algunos solos de argila que van a entregar resultados espectaculares. Y la tercera região é aqui nossa região do Vale do Maipo, que nós falamos que o Cabernet Sauvignon encontrou sua casa aqui no Vale do Maipo. Aqui no pé da cordilheira vamos a ter solos de pedra, que o Cabernet Sauvignon gosta desse caráter que entrega os solos de pedra. Além disso, vamos a ter uma região temperada, mas sempre resfriada pelo brisas frías que descendem, brisas frias secas que descendem da cordilheira, e também perto da final do verão vamos a ter algumas manhãs com bruma que entra do Oceano Pacífico, que permite também resfriar nosso vinhedo. Eu diria que uma região que tem uma tipicidade bem reconhecida, tem um conjunto de produtores que têm vinhos Cabernet Sauvignon de altíssima qualidade aqui no barrio, e entre eles vão a ter sempre alguma similitud, eu diria, tipicidade do Maipo, que vamos a ter um caráter de cassis bem marcado, próprio do Cabernet Sauvignon, mas super bem influenciado pelo Maipo Andes. Pablo, a linha Limited Edition é um grande sucesso aqui no Brasil. Com base em todas essas inspirações e os desafios que Herman teve, né, no beneficiamento, claro, do Maipo, mas principalmente na manipulação do solo, na bênção do clima e em todo o processo de vinificação, o que você acredita que foi e está sendo a grande diferença do Limited Edition para esse sucesso aqui no Brasil? Boa pregunta, Fabio. Y me da poco tiempo para pensar, así que tengo que ser rápido. Bueno, Limited Edition, hoy en día 4 castas, viños que tienen un estilo yo siempre falo así, un gran reserva premium, porque son viños con más de 14 meses de Carvalho francés, feitos con mucho cuidado. Quizás cuando falo gran reserva premium pensando en la terminología europea del gran reserva. Y con boa concentración, mas con mucha tipicidad, tanto das castas como del terroir de Pérez Cruz. Siento que es un trabajo así, esa consistencia que le faló también a lo largo de estos 24 zafras, 24 años de trabajo. Cuando parte Pérez Cruz, parte con Carmener, Cot y Syrah, hoy en día se incorpora Cabernet Franc. Entonces son vinos que tienen cada uno su propia identidad, inclusive con trabajos diferenciados también. Por ejemplo, ellos mismos se dieron cuenta en el trabajo que es muy sensible al Carvalho nuevo. Entonces hoy en día Cabernet Franc no tiene Carvalho nuevo, o Cot, Malbec, un vino que a veces tiene también un pasaje en una porcentaje menor, más ricas de acacia para resaltar la floralidad. En fin, vinos que tienen un poco esa tipicidad que falla de la casta, la identidad del terroir y también la personalidad de Herman que tiene imprimido en cada uno de los vinos.
Sim, el estilo. um cuidado incrível No sé na si, produção dos vinhos. E no sé si Herman, respondí bien. sabemos que em 2018, me lembro que Maria José me comentou, naquela época a produção estava em algo em torno de 100 a 120 mil caixas e que o Brasil representava, naquele ano, de 10 a 12 mil caixas. Não sei como estão esses números hoje em dia, mas sabemos que, como isso se exporta para o mundo todo, né? O perfil do consumidor, ele influencia você na produção do vinho. A pergunta é, sabendo que o Brasil tem um peso grande e dado esse trabalho que está sendo feito, muito bem feito aqui no Brasil, como o perfil do consumidor brasileiro pode ter influenciado você na escolha de alguns estilos de vinhos da Pérez Cruz? Sim, Fábio, hoje Brasil é nosso destino mais importante de nossos vinhos. Ah, e aqui na Pérez Cruz, nós fazemos eh, un solo viño para todo el mundo. No trocamos ni mudamos cortes especiais para ningún mercado. Foi assim como mesmo Cabernet Sauvignon que vocês podem encontrar em sua cidade, em São Paulo, Minas Gerais, em Rio de Janeiro, em Tóquio ou em Londres, é o mesmo que vai encontrar aqui no Chile, exatamente o mesmo blend. Então, sendo bem consciente que nossos vinhos pegaram o coração do público brasileiro, pegou o paladar do público brasileiro, eu faço. A resposta é bem simples, Fábio. Eu faço vinhos que eu gosto de beber. Tá? Eh, eu não gosto de beber vinhos que são muito carregados. Tá? Eu personalmente gosto, bebo muito vinho, eu diria que sou o melhor consumidor de vinho que enólogo. Tá? Então, faço, se eu gosto de ver, se meus amigos gostam de ver, eu diria que são vinhos que vão a ser bem aceitados pelo consumidor de vinho mundial. Tá? E no Brasil, definitivamente, nossos vinhos pegaram o paladar do público brasileiro. E Pablo, continuando o que o Herman disse, como que você percebe nesse trabalho do dia a dia aqui? Eu falo assim porque você hoje vive em Florianópolis, aqui no Brasil, né? E como você percebe a receptividade, primeiro dos vinhos chilenos, mas especialmente da Pérez Cruz entre os brasileiros, já que o Chile representa mais de 40% da representatividade dos países que produzem vinhos de uvas viníferas, né? Boa. Me tocó a mí cuando comencé en Pérez Cruz quizás coincidir con ese cambio de estilo que faló Germán de ter comenzado haciendo viños estilo Michel Roland, así más concentrado, a viños más frescos. ¿Ya? Entonces, a partir de Zafra 2007, después Germán me puede corregir, comienza un poco esa procura de un estilo de vinos más frescos, con una buena acidez, cuidando no sobremadurar las uvas. Y siento que eso pegó muy bien en el gusto do brasileiro. Siendo Brasil un país quente, siendo Pérez Cruz una vinícola productora de vinos tintos. Entonces, yo siempre gosto de hablar así. Pérez Cruz produce vinos tintos frescos, en el buen sentido de la palabra, así con una buena acidez, con notas de especiería y que son, como falaba Germán también, quizás agradables, fáciles de tomar en el sentido que tienen un buen equilibrio, no te amarran, taninos masivos, bien maduros. Entonces ahí hay un trabajo cuidadoso, te diría que a partir del viñedo. Entonces, no sé si me desvié un poco de la pregunta, pero siento que los brasileros realmente encontraron en Pérez Cruz vinos bastante sinceros. Ese trabajo también de multiimportador, después podemos conversarlo más longamente a nivel comercial, nos ha permitido llegar a cierta competitividad de precio, tanto en el Gran Reserva, que es nuestro vino más competitivo, como en los Limited Edition. Ahora con el dólar que ha subido un poco, antiguamente
siempre conseguíamos el Gran Reserva tenerlo más perto de los 50 reais y los límites llegando a 100. Hoy en día pasamos un vino ya de 70 y 120 reais respectivamente, precio de punta, pero claro, manteniendo esa proximidad y esa competitividad. Después, si no respondí bien la pregunta, usted después Sim, foi me bem. profundiza. Sim, Pero eso, y una cosa que quería destacar y quizás va a ser parte de los próximos bloques, es esa proximidad que quizás fue parte de la estrategia del director de Pérez Cruz al tener una persona aquí, ser Pérez Cruz una vinícola perto de Santiago, entonces la conexión del brasilero con la vinícola, conocer sim. a Germán también ven bastante por Brasil, en fin, podemos seguir después. Isso é incrível. Obrigado. Herman, vocês lançaram recentemente vinhos frios, como o Grenache e o Rosé, que estão aqui comigo aqui na mesa, o Lingau, o Rosé, e o Grenache. Explica para nós como surgiu essa proposta e o que vamos encontrar ao degustar esses vinhos. Excelente. No solo vinos tintos encorpados bebe el hombre. Nos queríamos acompañar a nuestros fieles consumidores también en tiempo de verano. ¿Ya? Como você já sabe, aqui no Vale do Maipo, na Pérez Cruz, nós não temos uvas brancas. Então, pensando e tirando algumas ideias, eu me pensei, por que não fazer um rosé e fazer um tinto bem leve para beber gelado? Assim como nós temos plantado Grenache e Mourvèdre na propriedade, Mourvèdre ou Monastrell, y comenzamos las primeras experimentaciones con rosé na safra 16, que no dio certo, y el primer lanzamiento comercial fue en 17. Después ajustamos un poco el perfil y llegando a un blend de Grenache y Mourvèdre 50 y 50 en un estilo bien de rosé Provence. ¿No? Bem leve, com uma cor bem, normalmente bem pétalo de rosa e vinho, um rosé seco, fresco de um vinho de terraço para beber em verão. E precisamos também de um tinto leve. Eu queria ter feito com Grenache também um tinto diferenciado, um tinto que não tenha passagem por carvalho. Foi assim como lançamos Grenache, como eu falo, quase suco de cereja, se sente aqui na taça. Un vino tinto inspirado en los antiguos clarets que se hacían antiguamente, esos vinos tintos jóvenes para beber más quasi gelado, que no tienen carvalho. En nuestro caso, vinos tintos que tentamos de beber durante el mismo año de producción, que no tienen, en nuestro caso, no tienen fermentación maloláctica, no tienen esa segunda fermentación que tem por objetivo de reducir, disminuir, baixar a acidez do vinho. Nós queremos manter essa acidez para beber este vinho tinto feito de Grenache, principalmente, beber bem gelado em tempo de verano. Um vinho, eu diria, um vinho tinto que não tem a complexidade típica do passagem do carvalho, mas tem uma simpleza, uma intensidade, uma pureza aromática incrível. Fantástico! Estou aqui com vontade. Já estamos aqui do outono, mas nessa descrição que entra muito num país tropical como o Brasil, onde até mesmo no outono nossos dias são quentes e as noites são frescas. Tipicamente, então, temos aqui 2 exemplares pensando para atender o mercado do verão. Parabéns por pensar assim, porque isso permite a gente ter vinhos da Pérez Cruz em toda a sazonalidade.
E você falou um pouquinho também, Germán, sobre safra. Existe alguma safra que tenha marcado você pessoalmente aí? Década passada, com certeza eu diria safra 18. Foi uma safra super, super boa. Eu estive aí! Ah, me lembro, me lembro. Sim, eu gosto também de nosso resultado. A gente falou menos, a prensa falou menos, mas eu gosto também da safra 14. Mas safra passada, 18. Até agora, desta década, eu diria 21, que também foi uma safra bem especial, foi uma safra fria, que nós tivemos uma chuva ao meio do verão, uma questão que não é normal. O dia 29 de janeiro, era uma sexta-feira, nós tivemos 50 milímetros de chuva, que foi super, super legal para variedades más tardivas como Cabernet Sauvignon y Carmener. Olha isso. Nós aqui no Vale do Maipo, aqui na Pérez Cruz, tivemos resultados super, super satisfactorios, super buenos en Cabernet Sauvignon de esta safra 21. Fantástico, Germán. E, Germán, com base em todos esses desafios, como você imagina o futuro da vinícola nos próximos 10 anos? Uf, no tengo la bola de cristal para ver o futuro, mas estamos en un proceso de pesquisa. Comenzamos un trabajo en 2017 feito con drones y en un proceso de viticultura de calidad. Y hoy ya tenemos desenvolvido una ferramenta para decisão de colheita por fileira. Entonces, estamos tentando de ter um trabalho ainda mais preciso. Já aqui na Pérez Cruz, já não falamos de propriedade, já não falamos de uma parcela, sino aqui falamos, conseguimos diferenciar por fileira uma fileira de videira. E isso nos permite ter uma precisão, eu diria, única do conhecimento e do resultado de nossa colheita e de nossos vinhos. Siempre melhorando calidade. Já en esta safra 25 hicimos toda a colheita por fileira e o nível dos vinhos até hoje é realmente espectacular. Nós hicimos con esta ferramenta, hicimos definitivamente un upgrade en nossos vinhos. Então, o futuro, eu diria que os melhores vinos da Pérez Cruz ainda não são feitos. Ainda vão chegar. E ainda Pablo, vão chegar. para a gente encerrar esse bloco, nós sabemos que o Brasil é muito grande. Até a pandemia falávamos em 1,8 litros per capita no Brasil, um país muito grande, né? Territorialmente falando. E depois da pandemia chegamos a perto de 3 litros por ano. Sabendo de toda essa preocupação com o vinhedo, com a produção de um país diferente, né? Porque estamos falando do Chile. E aí, como é a estratégia da vinícola para posicionar os vinhos da Pérez Cruz entre diferentes públicos, do iniciante ao enófilo experiente? Boa. Quizás un poco lo que falaba bueno, hoy en día la vinícola ya definió también su portafolio en base a los Cabernet Sauvignon. Tenemos 3 Cabernet Sauvignon. Nosso carro-chefe es nuestro Cabernet Sauvignon Gran Reserva, que es un tinto de cuerpo medio, masivo, y quizás es un buen vino para iniciantes, ¿ya? Un vino que tiene 60% de carbón americano, que le da una pegada un poco más adocicada, un tanino más masivo, frutosidad, mas también un fondo de boca quizás con carbón francés un poco más serio.
Então, esse é um excelente vinho para dia a dia, esse custo-benefício, enfim. Y después, siguiendo en ese trabajo que contaba Germán, que se inició 8 años atrás con los drones y esa pesquisa de terroir dentro de la propiedad de Pérez Cruz y comportamiento de las videras y especializado en el Cabernet Sauvignon, definiendo los mejores lugares, surgió Piedra Seca, que es un nuevo viño que lanzamos al mercado unos 2 años y han tenido mucho suceso y que ven de ese trabajo quizás con Pircas, que originalmente es nuestro Cabernet Sauvignon Topi, selezado de las mejores cuartéis, parreiras de Cabernet Sauvignon. Entonces, hoy en día, Piedra Seca y Pircas se trabajan juntos en el viñedo, en la vinificación, y la primera selección de barricas va para Pircas y la segunda, siendo ainda muy boa, va para Piedra Seca. Entonces, tenemos ahí, en el caso del Cabernet Sauvignon, para público, un público más exigente, tenemos esa propuesta, tanto con Piedra Seca como Pircas. Y también lo que falaba antes, un poco de Limited Edition, es decir, tenemos también viños que representan bien la casta, el estilo, el terroir de Pérez Cruz, quizás con ese frescor aromático que falé en un momento también. Y también esa opción de los viños frescos que comentaba Germán, tanto con el rosé y el grenache, que también son productos más fáciles quizás en una primera etapa, por precio también, que también fijan en bajo de 100 reais y súper expresivos en lo aromático. Y finalmente, para completar el portafolio, tenemos Petit Verdot, 100% Petit Verdot, que es nuestro vino Chasqui, un vino que ya va entre los 150 y 200 reais. Después, Quelen, que es un vino a base de Petit Verdot, con un corte con castas fortalezas, con Cot y Carmener. Y después, que está dentro ya, vino que va para 250, 300 reais. Y Oliguay, que está ahí en su mesa ahora, que fue el primer blend de vinícola, que es un corte de Syrah Cabernet Carmener. Entonces, ahí uno tiene más complejidad para públicos más que están procurando vinos más complejos. Mais Germán puede exigentes. reforzar un poco esa idea, más exigente. Perfeito. E aí, meus enoapaixonados, que aula de vinho, hein? Mas ó, segura aí que ainda tem muito pela frente, hein? Agora a gente vai fazer uma breve pausa, rapidinho mesmo, é só 30 segundos. No Polenta Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vino e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. Voltamos! E agora é hora de abrir o apetite e mergulhar em um dos pilares mais saborosos da nossa jornada, a gastronomia. Vamos falar sobre sabores e harmonizações e experiências inesquecíveis à mesa, com vinho, é claro, né, pessoal? Pablo, você vive em Florianópolis, né? Uma cidade que tem uma rica cultura gastronômica. Como os vinhos da Pérez Cruz se conectam com a culinária brasileira e especialmente também, vamos falar aí por enquanto da sua cidade onde você vive hoje. Bueno, la culinaria brasileña es bastante diversa, mas también tenemos un portafolio bastante diversificado de viños. Brasil tiene, bueno, un país bastante litoral y bastante pratos, inclusive de influencia portuguesa, que me lembré ahora en Semana Santa, con la cosa del bacalhau, también las moquecas de peixe. Y ahí eu gosto de brincar a veces con los vinos tintos más fríos. ¿Ya? Entonces siento que por ahí el Nosocot, el Malbec va muy bien. A veces también el Chasqui, el Petit Verdot, también un poco más fresco, puede trabajar bien ahí con las gorduras también del peixe.
¿Qué más? Bueno, el rosé, el Grenache ayuda mucho, pero quería destacar un poco eso, en el estilo de los viños, en esa acidez boa del viño, deja la boca, estimula la salivación, parte más suculenta. Entonces siento que nuestros vinos van muy bien así con la gastronomía brasilera en cuanto a su diversidad. Es decir, pensamos en comidas mineiras también, que a veces con un poco más de gordura, con carne, con este arroz tropero, en fin, de ese tipo de comida. También un tinto refrescado va muy bien. Entonces siento que tenemos recursos para armonizar diferentes situaciones de comida brasilera. Y como falaba en un principio, esa opción un poco menos tradicional, que es viño tinto, resfriado, acompañando quizás un peixe y frutos do mar. Incrível. E a vinícola, ela realiza e apoia jantares harmonizados, correto? Pensando, a gente sempre fala na confraria, né? Inclusive nós fizemos já, no dia 26 de abril passado, nós fizemos uma degustação, um wine tasting, onde a gente brinca sobre o primeiro, o segundo e o terceiro sabor, né? O primeiro sabor é o sabor do vinho, o segundo sabor é o sabor do pão, do queijo, num wine tasting. E o terceiro sabor é quando se junta. E aqui no Brasil a gente fala muito sobre o queijo com a goiabada, que é o casamento perfeito, né? Como esses eventos aproximam o consumidor brasileiro da marca Pérez Cruz? O que você acha de realizar e promover esses tipos de eventos? Me encanta la oportunidad. Afortunadamente, te hemos feito desde un inicio, comenzamos el trabajo. Es una cosa que quizás culturalmente Brasil tiene a nivel mercado de viños, tiene desenvolvido ese formato de un jantar armonizado. Ha sido súper desafiante para mí también profesionalmente, entrar un poco en esa brincadera, junto con mi de casa, poder escoger y darle secuencia también de ir creciendo, así, de esta parte con estos tintos un poco más leves, jugando con la temperatura, con el frío, y en la medida que vamos pasando a carnes un poco más cocinadas o más gordurosas, quizás nos vamos a tintos de un estilo de ese tipo, es decir, las típicas armonizaciones, es decir, cómo pega un vino en base a Syrah, en el caso del Syrah Limitedillo, el mismo Liguay, con una carne quizás más cocinada, o a veces un cordero, un carré de cordero. A veces hemos brincado con los vinos en base a Petit Verdot, con la sobremesa en base a chocolate. ¿Para qué hablar de los Cabernet Sauvignon con una carne mal pasada, así en fin. Pero el Wine Dinner siento que es una oportunidad fantástica para poder dar a probar no sos viños en su diversidad, porque uno tiene la oportunidad de presentar 4 o 5 viños comportándose de manera armoniosa con la comida en diferentes tiempos y en la temperatura correcta, en el ambiente propicio, dando la posibilidad también de dar algunas dicas e informaciones da vinícola, dos viños, del propio estilo de German, para que el consumidor aprecie en toda su dimensión. Entonces, É realmente incrível o portfólio de Pérez Cruz. E German, na sua opinião, qual que é o vinho da vinícola que é o mais versátil para essas harmonizações? Eu gosto de harmonizações desafiantes. Isso. Acho que o processo de harmonizações, o jantar harmonizado, é definitivamente uma experiência, uma oportunidade de aprendizagem. E eu gosto de ir um pouco más allá de las clásicas vinos blancos con peixe, vinos tintos con carne.
Y algunas veces hemos tenido aquí na Pérez Cruz algunas armonizaciones bien desafiantes con, por ejemplo, Petit Verdot da linha nosso chasqui Petit Verdot con algunas preparaciones feitas con frutos de mar, con urizos. ¿Ah? Súper desafiante esa experiencia. Além de eso, también hemos experimentado nuestro Grenache con polvo grelado, por ejemplo, ¿no? También son súper eh, desafiantes. Y nuestro clásico Cabernet Sauvignon Reserva es un vino súper versátil. En español, eu faço sempre un jogo de palabras con un vinho que va bien para masas y grasas. ¿Ah? Grasa en Ah, español es gordura. ¿Ah? Masa y grasa es masa y gordura. Es un sim, súper vinho, súper versátil para uma carne e também para um risoto. perfeito. Eu separei aqui duas garrafas, Herman. Aqui estou com edição limitada Cabernet Franc. Vamos lembrar a todas as pessoas que estão nos acompanhando agora, Cabernet Franc. A Cabernet Sauvignon, ela se derivou da Cabernet Franc com Sauvignon Blanc, né? Então, pensando aqui no pai e na mãe, vamos falar que é o pai da Cabernet Sauvignon, a Cabernet Franc, o que você escolheria como uma harmonização perfeita para o Cabernet Franc Limited Edition? Qual seria ela? Eu gosto para eu, dentro da linha Limited, tenho vinhos de massas e vinhos de gordura. Para eu, Coach e Cabernet Franc são de massas. Eu gosto também da trufa e já experimentei com pastas ou massas trufadas. Va súper bem esse Cabernet Franc. Excelente. E para aqui esse blend incrível, um premium, o Liguai, que é um blend tão especial a ponto de já ter uma história incrível. Qual prato você acredita que atinge a sua máxima expressão? Liguai é nosso vinho mais extremo, eu diria, extremo em termos de maturidade da uvas, em termos de conteúdo de álcool, em termos de passagem por carvalho. Então, um vinho super concentrado, que seu estilo não mudou desde o começo, mantemos o mesmo estilo de vinho bem encorpado. E eu gosto de carnes de cocción lenta, carnes feitas no forno, de preparaciones bien concentradas, de reducciones, que sean bien sabrosas e intensas. Percebe como é um grande desafio para que a gente trabalhe isso em culturas diferentes? Pablo, temos aqui um país gigante, praticamente um continente. Como o vinho pode ajudar os restaurantes brasileiros a se diferenciar nesse mercado? Qué linda pregunta. A ver, me lembro que ahí vamos a entrar en polémica, ¿eh? Pero si no tenemos censura. Tenemos la experiencia, no sé, Fabio, si usted visitó en Chile un restaurante que es muy famoso que se llama Baco, Sí. en Santiago. Y fue un restaurante, un proyecto de un francés que estableció relaciones bastante directas con las vinícolas, procurando tener el mejor precio posible para el vino y con una diversidad bastante amplia. Eso acredito en que en la medida que el vino tenga un precio más accesible dentro de los restaurantes y se favorezca el consumo, eso de alguna manera ayuda primero a que el restaurante gane fama. La comida se destaca mucho más con un buen vino en la mesa. Entonces, muchas veces, por ese precio a veces muy alto de algunos restaurantes, no estoy falando todo, limita un poco la selección del vino que você va a escolher.
Então, de meu ponto de vista, o restaurante tem que ser chamar a atenção por sua gastronomia y por una bella carta de vino donde el precio sea lo más justo posible. No sé si Sim, respondo o no respondo. Entonces, creo que el restaurante tiene una oportunidad de se diferenciar y se destacar por eso. Y tenemos ejemplo de Chile aquí del Baco. E, Herman, já ocorreu com você alguma experiência curiosa ou emocionante até nesses eventos de wine dinners, jantares harmonizados, que você gostaria de compartilhar ou poderia compartilhar com a gente? Sí, sí, ya falei de esa experiencia de Urizo con nosso chassi. Me lembro, foi uma degustação feita no Hotel W, aqui em Santiago, e o chefe do restaurante era um cara argentino, um chefe bem reconhecido. Eu tive a oportunidade de experimentar antes do evento a harmonização. Este cara preparou una mousse de ouriço en uma taça de martini, que ao fundo tinha coulis de tomate. Ao começo eu fiquei indignado, eu achei que o prato ia a matar o vinho, mas o resultado foi totalmente o contrário, foi surpreendente. Eu fiquei impressionado de como um produto de mar, um produto intenso iodado, podia realmente realçar os sabores do vinho, os sabores do Petit Verdot, que é uma casta bem potente. Ah, que fantástico isso. E me fala mais uma última informação para a gente encerrar esse bloco. Qual é um prato da culinária chilena que vocês poderiam assim, anunciar aqui para todo o Brasil para que a gente conhecesse com mais profundidade também? Eu gosto muito da cazuela, que é uma sopa, um prato bem de campo, que tem uma carne, que tem tem alguma verdura, e que bem quente, prato um prato bem de campo. Eu gosto, adoro. Não é fácil de encontrar, não é prato bem rústico, mas acho que em Santiago é difícil, mas a gente que vai para o Vale do Maipo, Vale de Colchagua, que vai fazer um pouco de turismo, de enoturismo, pode encontrar em alguns pueblos mais pequenos este prato. Excelente, excelente. Confreiras e confrades, que delícia de conversa, hein? Mas segura aí que agora vamos para mais um breve intervalo, só 30 segundos, hein? E nesse tempinho, quero te levar até um lugar especial, aqui em Poços de Caldas. O Polenta Vino Cucina é muito mais do que um restaurante. É uma casa onde tradição, sofisticação e paixão pela boa mesa se encontram. É também a sede oficial dos nossos wine dinners da Confraria Eno Experiências. Um grande abraço aos amigos Flávio Molinari e o Vinícius Beretens, nossos parceiros nessa deliciosa jornada. Na volta, vamos falar de turismo. E você não vai querer perder, né? Até já! No Polenta Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vino e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. Voltamos! E agora, meus eno-apaixonados, é hora de embarcar em uma viagem pelo mundo do turismo e descobrir como o vinho e a gastronomia podem ser verdadeiros passaportes para essas experiências inesquecíveis. Pablo,
Você acredita que o vinho possa ser um atrativo turístico por si só? Como que ele pode impulsionar o turismo? Pensa numa cidade de pequeno porte que de repente possa vir a trabalhar com uma identidade gastronômica. Como o vinho pode ajudar a gastronomia local, fortalecendo o turismo? De todas maneras, voy a utilizar un ejemplo que yo conocí perto de San Pablo, San Roque. San Roque, una ciudad que está, no sé, 60 kilómetros de San Pablo y yendo para Sorocaba, originalmente productora de viños de garrafón, así viños más simples, más donde inclusive vinícolas como Goes fue evoluyendo y entró a producir viños finos en esa región. Entonces, en el caso de Pérez Cruz también tenemos el ejemplo que es una vinícola que está perto de Santiago, también 50 kilómetros, que permiten una hora para la persona que quiera tener una primera experiencia de conocer el proceso del viño, el origen, estar en contacto con la vinícola, de esa posibilidad de ir, conocer e Legal. iniciarse de alguna manera en ese mundo del vino. Entonces, la persona que va para allá, que hace una viaje, después precisa almorzar en algún lugar, y qué mejor un restaurante, quizás que tenga una identidad local, que le dé cabida a los viños de Arrellano, y ahí se va generando un polo de desenvolvimiento enoturístico, enogastronómico y cultural también. Entonces, no sé si respondo ahí a su pregunta, pero el turismo para Sim. nosotros ha sido fundamental y hemos tenido la suerte de estar perto de Santiago y muchos clientes, muchos fans de Pérez Cruz, que inclusive nos contactan siempre, estoy yendo para Santiago, los mismos vendedores de Asloya dicen, oh, tengo un cliente que está yendo para allá, se puede recibir una vinícola, y estamos siempre abiertos para recibir, y tiene sido una herramienta de comunicación fantástica, porque nos ven como somos y eso hay un boca a boca, se transmite, en fin. Excelente saber que a vinícola está estruturada com essa recepção de visitantes na Vinha Pérez Cruz, que é possível também fazer essas visitas guiadas. Isso é muito legal. Herman, o que os brasileiros encontram ao visitar a vinícola, ao estar aí dentro? Sí, la gente que gosta do vinho é normalmente gente inquieta, gente que gosta de experimentar, de conhecer. Y el turismo, cuando ya conocen los vinos, o segundo paso es visitar alguna vinícola y tener una experiencia. Acho que después de pandemia tem cada vez más gente que quiere sentir y vivir una experiencia. Entonces aquí visitando la vinícola, primero van a conseguir experimentar y sentir toda la magia do Vale do Maipo, toda la magia da Cordillera dos Andes. Particularmente si es en invierno, vamos a tener una cordillera branca, un paisaje realmente inesquecible. Ver os viñedos plantados ao pé da cordillera con ese fondo de montañas brancas es una delicia de paisaje. Y, além de eso, durante la visita van a conseguir experimentar todos los rótulos de Pérez Cruz y conocer los procesos de vinificación y también alguna sorpresa reconociendo el efecto do carvalho americano, do carvalho francés. Van a conseguir sentir eso y conocer la Pérez Cruz desde adentro. E vocês atuam com um mercado internacional, então o português de vocês dois está incrível. Como que vocês se adaptam à comunicação para diferentes culturas? Sí, aquí temos meu portunhol é ainda bem ruim. Que nada.
É ótimo. Preciso a melhorar. Verdade, las culturas son diferentes y el brasilero gosta de esa experiencia de tener visitas bien relajadas, un poco más en ese concepto brasilero que eu adoro, que es de ficar un poco, ficar a voluntad. ¿Ah? Eh, las visitas para otras culturas son un poco más diferentes, en inglés, un poco más estructuradas, un poco más tentando de cumplir un roteiro bem formal. Imaginando que vocês já estão nessa jornada há algum tempo, aqui no Brasil nós temos inúmeras vinícolas desenvolvendo todo um processo de transformação, fazendo grandes investimentos para receber turistas também. O que podemos aprender com vocês no nosso dia a dia, trazendo também para esse nosso espírito brasileiro? Sí, eu tengo la oportunidad, Fabio, de conocer en directo una vinícola bien perto de vocês. De hace poco estoy haciendo consultoría enológica lá, la vinícola Tres Batallas, y conceitos ahí no interior de São Paulo, en Aguas da Prata. Y o conceito que eu tento de transmitir, eu sou propietario también de una vinícola pequeña, bien pequeña, llamada Lofi, aquí perto, en Vale do Maipo, perto da Perestus. O objetivo das vinícolas pequeñas es trazer gente conseguir trazer gente a la vinícola y mostrar con plena autenticidad o trabalho da vinícola, sentir ese cariño, uma recepção mais intimista, eu diria, que a gente possa apercibir o real trabalho da vinícola. Como se acontecem os processos, as vinificações, os conceitos, a forma de trabalhar, sentir esse de uma maneira intimista, como falei. Eu diria que esse é o segredo para convertir os visitantes em embaixadores da vinícola. Então, com essa notícia incrível que eu acabo de saber aqui, você em Águas da Prata, fazendo essa consultoria, além da exportação de vinhos, podemos então dizer que existe um projeto voltado para esse público internacional na consultoria das vinícolas, tanto na produção de vinhos, quanto até mesmo para receber turista nas vinícolas. Eu transmito minha experiência na minha vinícola, a Lofi, que tem uma vinícola de produção bem pequena, que não posso conseguir fazer exportações, viajar pelo mundo inteiro para vender garrafas. Então, não tenho o nível de investimento para isso. Então, eu tento de trazer gente à vinícola. Nós recibimos quase 3.000 pessoas por ano, principalmente brasileiros que fazem turismo de inverno. E quando eu faço consultoria, eu transmito também essa experiência. Incrível isso. E Pablo, aqui no Brasil, de pessoas que você sabe que visitaram a Pérez Cruz, quais foram os feedbacks mais marcantes desses turistas que você ouviu ao visitar a vinícola? Primero, esa sensación de ser bien tratado, bien recibido. También impresionados con el lugar, esa sensación de estar en el pie de la Cordillera de los Andes con un proyecto de viño bien feito. Pérez Cruz es una vinícola de 250 hectáreas, de viñedos propios. Entonces, un trabajo bien profesionalizado, donde está todo bien organizado, bien arrumado, se ve un poco la limpieza, el orden. Eso da también una buena impresión. Y una vinícola, una adega, una estructura de madera fantástica que impresiona. Entonces, un poco ver in situ
todas estas variables de un pessoal que atende bem, que acolhe bem, de trabalhadores que estão fazendo um trabalho a gosto, pessoas com su uniforme, vistiendo la camiseta, con un compromiso con el cuidado del lugar, con el cuidado de los procesos. Estamos, más del 98% de comentarios son comentarios positivos, la verdad, el 99,9% Uau. de personas que realmente fican gratas y felices de la oportunidad de ter conocido a vinícola com isso y podemos afirmar, y então, tomarse un vinho. que o lugar fala com quem visita, certo? Eso. Y tomar un viño en una vinícola es diferente a tomar un viño que viajó miles de kilómetros para llegar. Entonces, también esa otra cosa, los viños se aprecian de manera distinta y ya conectado un poco con este lugar. Así como cuando hablamos del wine dinner, donde uno tiene la oportunidad de presentar el vino con la temperatura cierta, con la comida justa, en fin. Una vinícola también, ese ambiente y con algunas dicas y ver eso ahí en el lugar también es una experiencia fantástica. É incrível. Turismo que conecta, transforma e inspira. E antes da gente seguir para a nossa reta final, vamos dar uma última paradinha, só 30 segundinhos, eu prometo, tá? E nesse intervalo, eu quero te convidar para conhecer um lugar muito especial. Poços de Caldas como destino turístico. Poços é minha cidade natal. É um paraíso encravado aqui na Serra da Mantiqueira, com águas termais, gastronomia rica, belezas naturais e uma energia que encanta quem chega. Vem viver tudo isso de perto e, quem sabe, brindar com a gente num próximo evento da Confraria Eno Experiências. Já já eu volto. No Polenta Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vino e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. Voltamos. E agora é hora de falar de impacto, legado e futuro. Como o vinho, a gastronomia e o turismo podem movimentar a economia local e transformar a realidade de uma cidade inteira? Vamos descobrir juntos. Como nasceu o sonho da família Pérez Cruz em transformar o campo em uma vinícola e por que o nome Pérez Cruz? Fabio, aquí la familia Pérez Cruz, tem esta propiedade desde o comienzo dos años 60. Era una completamente rural antigamente y que destinada a una producción de gado, de crianza, de elevación de gado. En los años 90, ellos quisieron dar más valor agregado, y plantaron los primeros viñedos aquí en Fundo Liguay. Mas ellos quisieron continuar y quisieron tener una marca propia de vino y querían tener un producto con su nombre no roto, de conseguir dejar un legado para las siguientes generaciones. La familia Pérez Cruz, una familia numerosa, ellos son 10 hermanos que tienen otros negocios, más querían dejar un legado para la siguiente generación, por eso construyen la vinícola y dejan o nome da familia, Pérez o nome do pai, Cruz o nome da mãe em seus rótulos de vinho. E quantos empregos diretos e indiretos a vinícola gera atualmente? Sí, varía, ¿no? En la vinícola somos, la producción de vinos somos alrededor de 40 personas, la mayoría aquí de nuestro pueblo local, que se llama Huelquén.
além de eso, tenemos o trabajo agrícola, dos viñedos que tenemos más de 50 personas. En total, va a depender de los periodos, las épocas, pero estamos hablando de una media de 100 personas que trabajan directamente de aquí, en la vinícola, que son de una economía local de este pueblo de Huelquén. Ô Pablo, e onde você percebe a presença do produto, seja num restaurante, num empório, uma loja especializada, como a Pérez Cruz contribui com o impacto econômico nesse local? Seja apenas como um produto sendo vendido ou com os eventos que a Pérez Cruz também realiza? Bonita pregunta. Bom, a ver, eu penso, cuando você me fez esa pregunta, pienso también en las personas que trabajan en esos lugares, en las loyas. Eso hemos sentido mucho así también, cómo ese profesionalismo que você, y quizás todo el mundo del viño en Brasil lo sabe, que se lo elogian mucho a Cabral con esa historia del pan de azúcar, cómo se fue profesionalizando los atendentes de viño en las loyas, de supermercado inicialmente, en los emporios, y finalmente cómo también las asociaciones brasileras de sommelier o de las distintas regionales o Senaki, cómo el profesionalismo, eso ha ayudado a que estas personas que atenden loyas y restaurantes indican viños que estén ahí, que de alguna manera están educando a esos consumidores productos que él está en confianza también para indicar. Entonces, eso para mí tiene sido una experiencia fantástica en ese relacionamiento, en esa amistad que você falou con un montón de personas a lo largo de todo Brasil y que es un relacionamiento de confianza entre personas, de confianza en el producto para transmitirlo y ahí se va formando nuevos consumidores o fortaleciendo el conocimiento también de consumidores un poco más experientes. Porque eso es una semillinha que se va activando. Sim, e Pablo, e complementando isso, participar de eventos, feiras e festivais de gastronomia faz parte da estratégia da vinícola? Totalmente, fundamental. Es decir, nos hoy en día tenemos una presencia importante en Brasil. Ese número que você falaba del 2018, que era un poco más, en esa época eran más de 20.000 cajas, hoy en día llegó a 60.000 cajas, que Uau. es prácticamente la mitad de la producción de la vinícola. Tenemos presencia entonces, y la obligación de estar presente un poco en esta feria, en estos eventos, de tener visibilidad, contacto y dar a conocer nuestros productos. Germán acompaña muchas de estas ferias, de estos eventos. Estuvimos recientemente en el Descorchado. Es una oportunidad también para la parte del turismo. Reencontrarse con personas que você ya vio a 2, 3 años, que por algún motivo dejaron o no de trabajar con Pérez Cruz. Entonces, es súper, súper importante estar presente. Como movimenta, né? Y a nivel regional. Entonces, Sim. eso, pero eso. E German, o que representa para você a conquista da certificação sustentável da vinícola? Sí, la sustentabilidad es un aspecto importante para la familia Pérez Cruz y es una acreditación que permite demostrar nuestra manera de trabajar, tanto calidad de nuestros vinos como con el medio ambiente, respeto a las comunidades y a nuestros trabajadores, nuestra responsabilidad social también. Es multidimensional, tiene muchos aspectos y representa a los valores y los principios que tienen nuestros dueños, que tienen la familia Pérez Cruz.
hace Isso é ya... muito importante, isso, porque nós estamos aqui também no alto de uma montanha, 1.400 metros de altura, cercado de agricultura por todo lado, Herman. Você conheceu Águas da Prata, está do lado de Poços de Caldas, estamos a 30 quilômetros de distância. E temos inúmeras pessoas, sejam de famílias tradicionais, pequenos produtores e até mesmo restaurantes locais, querendo criar uma identidade gastronômica para que possa levar essa história não apenas para o Brasil, mas mundo afora. Você acredita que esse trabalho que vocês fizeram, né, historicamente na Pérez Cruz possam ser seguido adiante de geração em geração no fortalecimento principalmente da cadeia do vinho, falando de uma bebida alcoólica, mas que se consumido com moderação, a própria Organização Mundial de Saúde recomenda uma taça de vinho ao dia e o quanto de benefício ela oferece não apenas para o nosso organismo, mas para a economia local? Sí, Fabio, con certeza. Tiene varios aspectos la pregunta, varios comentarios. Primero voy a comentar lo más general. Si uno trabaja con pasión, si uno trabaja con amor, consigue transmitir en sus productos, en sus servicios, esa pasión, el éxito va a llegar tarde o temprano, el reconocimiento va a llegar en algún momento. Eso acredito que eso es posible. Respecto al vino, históricamente el vino durante más de 5.000 años ha sido un alimento, ¿no?, en la cultura occidental. En los últimos 60 años, desde los años 60 ahora, que pasa a ser una bebida alcohólica, ¿no? Pero el vino en la cultura occidental hace parte de nuestra alimentación, ¿no? Y es así que, obviamente, bebido con moderación y acompañando nuestras comidas, puede ser una fuente de ingresos con restaurantes, con experiencias, con cofradías. Hay muchas oportunidades en torno al vino, la gastronomía, las experiencias, el turismo. Simplemente hay que imaginar, tener las buenas ideas y, como lo dije en un comienzo, hacerlo con amor, con pasión y convicción. Incrível isso. E Pablo, para a gente terminar por aqui, vamos pensar o seguinte: você teve a oportunidade de estar presente em inúmeras escolas, como o ABS, o Wine7 e até mesmo as confrarias, como essa da Eno Experiências, que temos até um podcast. Como você vê a importância da educação sobre o vinho na expansão do mercado e no desenvolvimento econômico? A ver, bueno, están los ABS, los SENAC y los Wine7, que es un profesionalismo, es decir, eso para mí es un fenómeno que me ha maravillado aquí en Brasil, cómo el viño, inclusive un agente de cambio social, que incluso falaba na pregunta anteriores, cómo a veces una persona que comienza como un simple atendente de una loya, gana un curso para se formar como sommelier y va creciendo profesionalmente y puede ser gerente de la loya, sommelier chef de un restaurante, en fin. También te he podido acompañar ese tema de las cofradías, que enófilos y amigos, inclusive también cofradías de mujeres, y ahí también van surgiendo personas que realmente se apasionan y transforman eso en una profesión, que están los influencers o personas que deciden iniciar un negocio de viño, quizás con los mismos amigos que están ahí, algunos que pueden ayudar financieramente, otros dando... Entonces, y eso también genera una dinámica también local, quizás con ese tema de la economía que vos faló, de que, claro, los caras procuran restaurantes, si se juntan una vez por mes o cada 2 semanas, en fin, que fuera, lugares donde puedan ir, llevarse los viños, y eso tuve la suerte también de hacer parte de una cofradía
en São Paulo, pouco tempo que comecei a trabalhar com Pérez Cruz, fui, apresentei meus vinhos numa loja, aí tinha um cara que tinha uma confraria, me convidou, y somos amigos de hoy inclusive, para presentar los vinos de la importadora a la cofradía. Él es con el objetivo de comprar directamente a la importadora, después me comenzaron a convidar, era todas estas ferias que se encontraban. Y ahí tuve la oportunidad de ver eso, es decir, uno de ellos decidió, apasionado, montó su restaurante, otro de la cofradía financiar, y también él es, cada semana se escogía un restaurante y restaurantes que eran amigos, parceros, que permitían llevar también viños. Entonces, eso siento que era una dinámica súper interesante. Se activan proyectos, esta cofradía también viajaba por Mendoza, para Uruguay, para Chile, fuimos a Pérez Cruz inclusive. Entonces, eso ayuda de manera quizás informal, con ciertas lideranzas internas de quien organiza, en fin, una dinámica, un círculo evolutivo súper positivo. E assim como o Germán falou há pouco tempo sobre uma história com mais de 5.000 anos, Germán, também para você finalizar, meu amigo, que legado a Pérez Cruz quer deixar para a próxima geração? E assim como você falou lá no primeiro bloco, de tentar resumir tudo em uma única palavra, qual seria essa palavra? Meu sonho para a próxima geração, deixar o legado não só em Pérez Cruz, é transformar Pérez Cruz em um clássico. Entendendo que o clássico vem do desenho de produtos que se fazem da mesma maneira durante 20, 30 anos, se transforma em um clássico. Tem clássicos que podem ser super de luxo, e tem outros clássicos que podem ser bem mais simples, como a caneta Bic. Transformar a Pérez Cruz em um clássico seria um sonho. Meus amigos, que papo enriquecedor. Mas ainda não acabou. Temos só mais um intervalo, o último. E depois voltamos com o encerramento desse episódio especial. E nesse intervalo, quero te apresentar a alma desse projeto. A confraria Eno Experiências, que é uma comunidade viva de amantes do vinho, da boa mesa e das boas histórias. Realizamos wine tastings, wine dinners e produzimos esse podcast com todo carinho, com muita paixão, para espalhar conhecimento e conectar pessoas através da enogastronomia. Quer fazer parte dessa jornada? Vem com a gente. Voltamos já com o último gole desse episódio inesquecível. No Polenta Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vino e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. Germán, Pablo, muito obrigado. Foi uma verdadeira honra ter vocês nesse segundo episódio do nosso podcast Eno Experiência. Hoje nós cruzamos fronteiras, vinhedos e histórias e brindamos juntos ao que há de mais genuíno no mundo do vinho, que é a conexão entre pessoas, culturas e sonhos. Germán, por gentileza. Obrigado, Fábio. Prometo que la próxima será presencial lá em Poços de Caldas, e com toda a gente de sua cofraria. Obrigado pelo podcast. Excelente. Pablo, obrigado, meu querido amigo. Obrigado, Fábio, por la oportunidad para resumir estos 15 años de experiencia de viño en Brasil. Y
feliz, obrigado por las preguntas muy bien feitas que fueron irvanando y poder junto con Germán tener esta conversa interactiva y con un fondo a lo cultural, que también es muy lindo ver cómo también esa integración cultural de Chile, Brasil, como Brasil ha sido un país súper acogedor, especialmente conmigo, con nos también, con Germán y esa integración que se da a veces con el motivo del vinho, del viaje, en fin, todas esas cosas. Sim, e é uma inspiração incrível para todos nós, brasileiros, que queremos também viajar pelo Chile, saber que a Vinha Pérez Cruz pode nos receber. E eu também tenho certeza de que todos que nos acompanharam aqui saíram inspirados, seja para montar um próprio negócio, seja para ter uma experiência com um profissional, ou seja para degustar um bom vinho. Amigos, no próximo episódio seguimos com convidados incríveis e temas que unem paixão, propósito e sabor. A todos os enoapaixonados que nos assistem, nosso muito obrigado. Já deixa o seu like, compartilha, comenta e ativa o sininho para não perder nada, hein? Nos vemos no próximo episódio. E lembre-se sempre, viver é brindar com a alma. Eno abraços.